né? A gente tem alguns casos de inscrição, e o primeiro deles que a gente vai ver é a inscrição de uma esfera, né, dentro de um cubo. A gente tem vários outros casos de inscrições e, assim, é bem prático, né, esse tipo de matéria. Por quê? Porque você vai visualizar, identificar as medidas e fazer o cálculo lá que ele te pede. Então a gente tem aqui, ó, da esfera e o cubo, a gente consegue calcular o raio da esfera de acordo com o diâmetro do cubo. É como se tivesse um círculo escrito numa circunferência, né? Então, ó, a medida do raio vai ser metade da medida do lado. Consequentemente, eu consigo aí relacionar seus volumes, relacionar suas áreas de acordo com as fórmulas que eu já tenho, né? Já se eu tiver um cubo inscrito numa esfera, eu preciso lembrar de uma relação ainda mais importante. Por quê? Se eu olhar num plano, né, se eu planificar essa esfera aqui, eu vou ver que essa figura aqui, que vai ser a diagonal do cubo, né, essa linha pontilhada aqui, que vai ser a diagonal do cubo, ela que vai ser o diâmetro, né? E se eu lembrar da diagonal de um cubo, ela é a L raiz de 3, né? Não é L raiz de 2, L raiz de 2 é a diagonal do quadrado, né? Por que, Juan, que é L raiz de 3? Porque a gente faria Pitágoras duas vezes, né? A gente faria Pitágoras aqui na base, e a gente acharia aqui nessa medida da base L raiz de 2. Quando a gente fizesse L raiz de 2 com essa medida do lado A aqui, eu encontraria L raiz de 3, né? Ou A raiz de 3. Logo, se esse aqui é meu diâmetro, né? Como raio da minha esfera, eu vou ter aí a diagonal do cubo dividido por 2, tá? Então essas são as relações que eu tenho entre a esfera e o cubo, né? Continuando, ele fala assim, ó, a esfera e um tetraedro. Né? Na esfera e o tetraedro, a gente tem uma relação aqui onde ele fala um tetraedro regular, a soma das distâncias de um ponto interior qualquer às quatro faces é igual à altura do tetraedro. Então ele fala assim, ó, seja aí um ponto interior do tetraedro x, y, z e t as respectivas distâncias das faces AB, ABD, ACD e BCD. Ou seja, tem o ponto I aqui no centro e esses pontos aqui, ó, são as distâncias relativas a cada face aí que eu tenho do meu tetraedro. Beleza. E ele faz assim, ó, sendo S a área de uma face do tetraedro, né, S a área de uma face, se ele calcular aqui um terço da área de SX, né, mais um terço da área de SY, né, que seria aqui SY, esse ponto aqui, um terço da área de SZ, da face aqui de trás, e um terço da face de ST, que seria essa face aqui, ele poderia somar todas as alturas, que acharia a altura aí do meu tetraedro, tá? Então, o que ele faz basicamente seria um terço da face do SH, que seria o SH, seria o minha altura aqui, minha figura que forma o tetraedro. Então ele fala, né? Já que eu tenho A com a medida da aresta do tetraedro, né? Então, se eu for inscrever um raio, se eu for fazer uma esfera circunscrita aqui, eu posso fazer um raio da esfera inscrita e um raio da esfera circunscrita, né? E fica bem fácil eu fazer essa medida aqui, né? Ele dá toda essa introdução aqui, mas no tetraedro é bem mais simples. Por quê? Se eu for colocar uma esfera dentro do tetraedro, o meu raio é esse pedacinho aqui, né? Que é um terço da altura do tetraedro. Um terço da altura do tetraedro. E esse um terço da altura vai me dar para qualquer lado. Então era isso que ele estava querendo falar no início. Então eu tenho aqui, ó, um terço para essa aqui, um terço para essa aqui, um terço para essa aqui, um terço para essa aqui. Logo, eu tenho aqui, né, uma uma relação de uma circunferência aqui, ó, uma circunferência, uma esfera dentro dessa altura menor. Beleza. E da altura maior, né? Na verdade, do raio maior. Então esse aqui é o meu Rzinho, que é um terço
da minha altura. E o meu Rzão vai ser esse cara aqui, que vai ser a mesma distância daqui até aqui, que vai ser a mesma distância daqui até o vértice e a mesma distância daqui até o vértice. E esse aqui vai ser o raio da minha esfera aí circunscrita ao meu tetraedro. Então, se eu fizesse aqui uma esfera circunscrita, eu teria aqui exatamente isso aqui, tá? Então, o raio da esfera inscrita vai ser 1/3 e a raio da esfera circunscrita vai ser 2/3 de quem? Da altura do meu tetraedro. Vocês lembram como é que é a altura do meu tetraedro? Né? Eu posso aqui exemplificar de maneira, sim, bem rápida que a gente fez. Então, eu teria aqui ó, desculpa, 1/3 não, 1/4. Por quê? Porque quando eu pego as 4 medidas que eu somaria aqui, ó, tá? Quando eu pego essas 4 medidas que eu somaria aqui para dar altura, né? Eu pego essa medida aqui até essa face, 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 eu estou somando 1, 2, 3, 4, né? E 4 vai ser a altura total. Então, se 4 é a altura total, eu estou falando que aqui eu tenho 1, né? 1 de 4, ou seja, o Rzinho é 1 de 4 da altura. E meu Rzão, ele vai ser 3/4 da altura. De quem? Da altura do meu tetraedro. A altura total aqui. Como é que eu acho a altura do meu tetraedro? A altura do meu tetraedro, ela vai ser um resultado do Teorema de Pitágoras, tá? Se eu lembrar aqui, ó, eu faria... Esqueci, Juan, qual a fórmula da altura do tetraedro. O que eu faço? Você tem essa medida, né? Você tem essa medida e essa medida, né? Ou seja, você tem esse triângulo aqui. Então, aqui é L, aqui é a altura que você quer descobrir, e aqui vai ser 2/3 da altura de um triângulo equilátero, né? Que é L raiz de 3 sobre 2. Então, se você fizer aqui Pitágoras com L, essa medida aqui, você acha o seu H. No final desse cálculo, você vai achar aqui que o seu valor de H é L, né, ou A raiz de 6 dividido por 3. Então, para o raio menor, A raiz de 6 dividido por 12. E para o raio maior, A raiz de 6 dividido por 4. Utilizando essa expressão aqui. Então, é mais fácil a gente lembrar disso aqui, né, e disso aqui do que decorar as duas fórmulas, porque às vezes a gente precisa mais de cada um desses termos, tá? Cilindro e cone. Então vamos pensar assim, ó. Se eu tiver um cilindro inscrito num cone, se eu tiver um cilindro inscrito no cone, eu vou ter essas medidas aqui como importantes. A altura do cilindro, né, a altura H do cilindro. Eu tenho aqui a altura do cone total. Essa parte que sobra aqui, né, é a altura total do cone menos a altura do cilindro. Eu tenho o meu G aqui desse cone de cima, tenho o Gzão, né, do cone maior, e tenho esse Gzão menos o Gzinho, que seria esse pedaço aqui, certo? Por que eu utilizo isso aqui, gente? Eu estou montando as relações para a gente conseguir fazer semelhança, né? Nada mais a semelhança vai falar que esse Gzão tá para esse H, assim como esse G aqui tá para esse H menos H, né? Ou eu posso até dizer que essa medida aqui, ó, essa base é meu raio, né? Essa medida aqui é o meu raiozão, ou seja, o meu raio da base maior, né? Olha só, eu tenho várias relações aqui que eu posso utilizar. Então, ó, o G tá para o Gzão, o Rzinho tá para o Rzão e o H,
menos Hzinho aqui tá para o meu Gzinho, né? Dependendo da relação que eu vou fazer. Ó, esse, ó, ele fez esse, tá para esse, né? Assim como esse tá para esse, assim como esse está para esse. Certo? Sempre pegando medidas aí proporcionais. Fazer de cor diferente aqui, ó. Esse tá para esse, assim como esse tá para esse, assim como essa altura tá para essa altura. A gente pode usar qualquer uma dessas três relações aí que a gente vai encontrar o valor do nosso da nossa proporção aí para conseguir achar o nosso raio. Beleza? Se eu tiver um cilindro e uma esfera, aqui fica fácil de descobrir, né? Por quê? Porque o raio do cilindro vai ser o mesmo raio da esfera. Né? Não tem muito o que discutir aqui. A gente olha aqui, eu tenho o raio do cilindro, o mesmo raio da esfera. E a altura aqui do cilindro, né, ela vai ser 2 vezes o raio. Se tivesse uma circunscrição aí justa, né? Se eu tiver agora o cilindro dentro da esfera, eu posso fazer Pitágoras com essas medidas aqui, ó. Esse medida de 2 raios, a altura do cilindro com o diâmetro, né? Então eu faria que o diâmetro ao quadrado estaria para 2 vezes o raio ao quadrado, né? Mais a altura ao quadrado. E eu conseguiria achar algumas das informações aí, se ele me der. Gente, tá vendo que essa matéria, eu tô passando ela um pouco mais rápido, porque são insights que a gente tem para resolver a questão, tá? Esfera e cone reto. Então, se eu quiser aqui descobrir, eu vou ter essa seção aqui do cone que vai poder me dar alguma resposta. Por quê? Olha só. Eu tenho aqui o meu raio, né? Tenho aqui a minha altura e tenho aqui o meu G. Isso vai ser semelhante a esse raiozinho, a minha altura menos o raio, né? Ó, se eu pegar aqui, ó, menos o raio, e essa medida aqui que eu tenho aqui, quer ver? Olha só. Tá vendo que esse segmento aqui, ó, ele é perpendicular? Esse segmento aqui, ó. Esse segmento AC aqui, ó, ou AD, ele é perpendicular à esfera? Se ele é perpendicular à esfera, ele forma um ângulo de 90 graus com o raio. Então, eu teria o raio aqui, certo? Então, esse segmento de 90 graus, ele é proporcional a esse raio, certo? Só que esse aqui é o cateto, e esse cateto ele está proporcional a esse valor aqui, ó, certo? Então, esse cateto, que eu vou chamar de x, é proporcional ao meu h. E essa medida aqui, que é h menos r, né, h menos r, ela é proporcional a quem? Ao meu gzão, que é a minha hipotenusa aí nesse triângulo. Então, essas relações que a gente consegue encontrar aí, fazer uma semelhança de triângulos e conseguir achar um valor em função do outro. Então, eu tenho aqui, ó, já que eles triângulos são semelhantes, eu posso fazer essas relações aqui, né? Pegar, olha só, h sobre x é igual a g sobre h menos r e r sobre rzinho, né? Eu posso fazer essas relações e encontrar aí os meus valores. Ainda, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, por exemplo, aqui, né, em h menos r, x e r, né, e encontrar aqui um valor de x, né, quem é x? O valor de x seria esse cara aqui, ó, em função de h e r. Né? Se eu tiver uma esfera circunscrita a um cone, agora, o que eu posso fazer para poder achar alguma relação semelhante? Olha só.
eu vou ter basicamente um triângulo, né, inscrito dentro de um círculo, né? Se eu tenho um triângulo inscrito dentro de um círculo, eu posso fazer aqui, completar esse triângulo aqui, porque essa altura, né, ela sempre vai me dar um triângulo retângulo com esses valores, né? Se ele estiver inscrito, sempre vai me dar um triângulo retângulo. Logo, se sempre vai me dar um triângulo retângulo, eu consigo calcular algumas proporções aqui, certo? Por quê? Porque esse ângulo aqui, né, eu tenho aqui ó, o ângulo, o arco BD, né? E teria o arco aqui BD para esse ângulo, né? Pode fazer um ângulo inscrito aqui. Então, vamos fazer as relações. Aqui eu teria o diâmetro total, né? O diâmetro. Aqui o meu H. Então aqui, ó, esse pedacinho seria o diâmetro menos o H. Aqui eu tenho o meu R, né? E aqui eu tenho o meu G. Eu posso calcular Pitágoras com esse valor aqui, para achar esse cara. Posso igualar isso com Pitágoras, com esse valor de Rzinho, com esse valor que sobra aqui, 2R menos H, para achar esse e igualar, certo? Então, tem relações aí onde eu posso igualar. Então, ó, se eu utilizar as relações métricas aqui no triângulo retângulo, até mesmo aquelas relações métricas onde eu pego deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Se eu consigo virar. Não sei, acho que não vou conseguir virar não. Enfim, se eu conseguir aqui fazer minhas relações métricas, lembrando, né? Projeção aqui, né? Hambúrguer com bacon, né? Clube Atlético Mineiro, aquelas relações no triângulo retângulo que eu tinha passado para vocês, eu vejo aqui que esse lado aqui ao quadrado, ele pode ser expresso como esse vezes esse, né? Que era Clube Atlético Mineiro. Mesma coisa eu posso fazer do lado de cá, né? Então, posso fazer aqui, no caso, r ao quadrado, né, que a altura ao quadrado vai ser igual a esse vezes esse, né? Olha só, as duas relações métricas eu tenho aqui que eu posso encontrar e relacionar os meus valores de H, G e R, tá? Então, vamos lá. Ele fala assim na questão 1. Um cone circular reto, cujo raio da base é 3 centímetros, está inscrito em uma esfera de raio 5. Beleza. Então, ó, queria apagar isso aqui. Não sei apagar isso aqui, não. E agora, o que eu faço? Não sei o que eu faço, não, gente. Tá, deixa isso aqui. Olha só. Eu tenho aqui o raio, né, sendo 5. Então, eu tenho aqui a altura de tudo aqui sendo 10. Todo esse valor aqui daqui até aqui sendo 10. Ele fala que esse raio aqui é 3. Né, aqui é 3. E ele fala qual o volume do cone corresponde a que porcentagem do volume da esfera, né? Se isso tudo vale 10, aqui vale 3, eu poderia fazer essa relação aqui, ó, para encontrar aí algum valor possível, certo? Então, olha só, eu posso encontrar aqui sendo 5, né? Aqui sendo 5, aqui sendo 3. E se eu calcular Pitágoras, né? Se eu calcular Pitágoras com essa relação aqui, ó,
aqui sendo 5, aqui sendo 3, eu só acho que o possível valor para aqui seja 4. Logo, eu tenho um cone aqui de altura 9, né, e de raio da base 3. Posso calcular o volume da esfera e posso calcular o volume do cone. O volume da esfera vai ser calculado como 4 terços, né, 4 terços de π r ao cubo. Né? R aí vai ser 5, 5 ao cubo, 125. Beleza. O volume do cone vai ser escrito como? Vai ser escrito πr ao quadrado, vai ser 1/3, né? 1/3 de π vezes r ao quadrado vai ficar 3 ao quadrado, que dá 9, vezes h, vezes 9, então 81. Beleza. Então, eu quero saber qual a porcentagem desse volume aqui ocupa em relação a esse aqui. Então, eu vou dividir esse cara com esse cara, certo? Então, fazendo essa divisão aí, ó. Se eu dividir 1/3, o π eu já vou simplificar, tá? Vezes 81, né? 81 dividido por 3 vai me dar 27, né? Então, vou pegar 27 dividido por 4 terços de 125. 4 terços de 125. Acho que é melhor fazer essa conta aqui na mão. Então, tá. Quando eu faço essa divisão aqui, ó, do volume de cima, né, o volume do cilindro, né, que deu 27 π centímetros cúbicos dividido pelo volume da esfera, né, eu vou ter aí um valor aproximadamente de 16,2%, tá? 16,2%. Beleza? Então vamos fazer alguns exercícios aqui para a gente fixar esse conceito. Gente, tá tendo, conseguindo entender os insights aí dessas questões? Então a gente vai identificar relações métricas aí em triângulos, em quadrados, em circunferências, para a gente relacionar as medidas que vão ter ali na questão, para a gente calcular o nossos volumes, nossas alturas, nossos sólidos, tá? Então, quando fala de inscrição e circunscrição de sólidos, é basicamente isso que a gente está querendo. Então, ó, questão 1, vamos tentar fazer questão 1, 2 e as questões aqui, ó. Ele fala, questão 1, considere um cubo Q inscrito na esfera S, isto é, os vértices de Q pertencem à superfície esférica de S. Se o volume Q é igual a 1000 metros cúbicos, então a medida em metros do raio da esfera é. Então vou dar um tempinho aí, pausar a gravação aqui para vocês façam aí. Gente, internet todo mundo tá caindo muito hoje, tá? Desde ontem, na verdade. Não sei se tem alguém resolvendo, mas vamos lá para estar resolvendo isso. Tá conseguindo desenvolver aí? Vamos para a questão 1 mesmo. Vou mostrar para vocês. Tá fazendo aí também, Luiz? Olha só. Acho que não vai ser difícil. Isso mesmo. Deixa eu ver. Isso aí, certinho. E na próxima aula eu faço um resumo de inscrição e circunscrição, junto com todos os sólidos. Vai ficar mais fácil da gente pegar. Olha só. Eu estou falando que eu tenho um cubo dentro de uma esfera. Então vamos supor que eu tenho essa esfera linda aí, e eu tenho um cubo aqui, ó.
certo? Tem um cubo. Fala, ah, mas não tá dentro não, tá? Sim, vocês que não estão vendo. Tem aí minha esfera. Beleza. Olha só como é que eu posso fazer. Ele falou que quem é Q e quem é S, né? Ele fala que Q é o cubo, né? Q é o cubo. Q é o cubo. E o volume do cubo é 1000 centímetros cúbicos. Tá. Se o volume do cubo é 1000 centímetros cúbicos, qual o valor do lado do cubo? Então, eu estou falando que L é o cubo, é igual a 1000, logo meu L vale 10 centímetros, certo? Beleza, meu L é 10 centímetros. Se eu pensar que meu L é 10 centímetros, eu estou falando que 10 centímetros é essa medida aqui, ó. É isso. Como é que eu calculo o raio da esfera inscrita? Né? Eu acabei de falar com vocês, né? Eu sei que eu falei muita coisa, mas fica assim, ó. Eu pego do vértice lá de trás, ligo ao vértice daqui da frente. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. E essa medida aqui, que é o meu diâmetro, né? Meu diâmetro é igual à diagonal do cubo, né? Mostrei para vocês que a diagonal do cubo chamo de desão porque é a diagonal grande, tá? Diagonal do cubo vai ser L raiz de 3. Logo, a minha diagonal grande vai ser 10 raiz de 3, que é o meu diâmetro, né? Então, o raio da minha esfera vai ser metade disso aqui, que é 5 raiz de 3 centímetros. Ficou entendido, galera? 5 raiz de 3 centímetros. Deu pra clarear aí? Ajudou aí na enxergar a questão? Vamos para a questão número 2? Então, ó, vou recapitular essa questão. Pensa aí. Eu tenho um cubo dentro da esfera. Ele falou que o volume desse cubo é 1000. Né? Se o volume desse cubo é 1000, se eu calculasse o volume dele, eu ia achar a medida do lado. Né? E a medida do lado é 10 centímetros. Se a medida do meu lado é 10 centímetros, essa diagonal do cubo aqui, né, que vai estar escrito, é como se fosse o diâmetro da bola, vai ser 10 raiz de 3. Se o diâmetro é 10 raiz de 3, o meu raio é metade. Metade do diâmetro, que vai ser 5 raiz de 3. Vamos para a questão 2. Ele fala assim, ó. Numa caixa em forma de paralelepípedo reto retângulo de dimensões 26 centímetros, 17 centímetros e 8 centímetros, deve ser tampada. Coloque-se a maior esfera que nela couber. O maior número de esferas iguais a essa que cabem juntas na caixa é... Então, eu quero colocar a maior esfera que couber. Né? Maior esfera que couber. E eu estou querendo saber quantas esferas eu vou colocar dessa aí na caixa, né? Então, olha só, gente. Deixa eu... Então, vamos pensar uma caixa, tá? Eu vou ter uma caixa aí de tamanho 8, 8, né? 17 e 26. Então, a limitante, né, vai ser o meu lado menor. Né? Beleza, se o limitante vai ser meu lado menor, então eu teria uma caixa dessa medida aqui, mais ou menos. Ó. Tá meio desproporcional uma linha da outra, mas vai ficar assim, tá? Então eu tenho aqui minha caixa desse jeito.
onde eu tenho aqui as medidas de 8. Tá? Estou desenhando aqui para ficar bem claro para todo mundo. Aqui 17 e aqui 26. Eu quero colocar o maior número de esferas possíveis, né? O maior número de esferas possíveis vai ser esferas de raio 4, que eu vou conseguir colocar aqui, né? Por quê? Né? Na verdade, o maior número de esferas possíveis sendo a maior esfera. Então, a maior esfera que eu consigo colocar aqui é uma esfera que eu tiver assim, ó, um raio igual a 4 e um diâmetro igual a 8, né? Que eu colocaria uma aqui, ó, vamos pensar na face, né? Eu colocaria uma aqui e colocaria outra aqui. Então, eu colocaria duas, uma em cima da outra, né? E quantas esferas eu conseguiria colocar nessa face aqui? Era só pegar o 26 e dividir por 8, certo? Então, se eu pegar aqui 26 e dividir por 8, eu vou achar que eu consigo colocar 3 esferas e vai sobrar um espaço, né? Sobra um espaço de 2 centímetros. Né? Minha caixa aqui está de dimensão bem desproporcional, mas enfim. Então, dá 3 esferas e sobra um espaço de 2 centímetros. Não é isso? Então, olha só. Assim cabe 3 esferas. Assim cabe uma. E assim cabe 2. Então, eu vou ter 2 vezes 3, né? Que vai me dar um total de 6 esferas. É o máximo que caberia nessa caixa. 6 esferas. Deu? Ficou entendido, gente? Né? Eu quero colocar bolinhas dentro de uma caixa. Como é que eu coloco essas bolinhas dentro de uma caixa? Né? Eu vou colocar essas bolinhas dentro da caixa da maneira que couber e da melhor forma. Né? E tem que ser a maior bolinha. Se fosse bolinha pequena, eu poderia colocar um monte. Tá? Então, ó, o menor lado vai ser o limitante desse cálculo meu aí. Deixa eu ver quantas horas. 50. Ainda dá para fazer mais uma questão. Então, ó, questão 3. Ele fala assim, ó, uma pirâmide quadrangular regular é inscrita num cubo de aresta A, né? A área total da pirâmide é igual a... Então, pirâmide quadrangular regular é inscrita num cubo de aresta A. Não vamos nos estressar, tá? Gente, eu queria tirar isso aqui, eu não consigo. Que ódio. Ai, sumiu. Olha só. Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer aqui uma pirâmide, né, de base quadrangular. Então, vamos fazer um cubo primeiro. Um cubo. Beleza, nesse cubo aqui, eu vou ter uma pirâmide. E a pirâmide, ela está o quê? Inscrita, né? Se ela está inscrita, significa que o vértice pode estar em qualquer um dos lados aqui, mas vamos colocar o vértice aqui no centro. E essa pirâmide, ela está aqui, ó. Beleza. Nossa, essa última ficou torta. Com essa pirâmide aí, como é que a gente calcularia nossa área dessa pirâmide, né? Lembrando que esse vértice aqui, ó, ele está na base aqui, ó, ele está passando aqui em cima, no meu centro aqui, ó. Beleza. Olha só, como é que eu calcularia a área dessa pirâmide? Eu teria que calcular essa altura desse lado, certo? Como é que eu calculo a altura aí? Vocês têm ideia? Seria, como é que eu calculo esse apótema? Ah, que engraçadinha, viu? Olha só, eu tenho aqui, ó, meu centro e eu consigo calcular aqui com essas medidas, certo? Então, ó,
eu tenho aqui, se tudo era aresta A, então minha altura vai ser A, certo? Minha altura é A. Aqui eu vou ter A dividido por 2, certo? Eu quero achar aqui esse valor aqui do G. Então eu posso falar que G ao quadrado mais A ao quadrado, desculpa, G ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado mais A dividido por 2 ao quadrado. E quando eu fizer essa conta aí, eu vou achar o valor do meu G. Meu G ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado sobre 4, né? Eu vou somar aí, vai ficar 5 quartos de A ao quadrado. 5A ao quadrado sobre 4. Se eu extrair a raiz quadrada disso, né? Eu vou ficar que A raiz de 5 sobre 2. Beleza. Então, eu achei meu G aqui. Como é que eu faço para calcular agora? Só fazer A, né, vezes o G e aí multiplicar aí com os meus valores. Então, vai ficar A na minha área. Só para finalizar essa questão. Vai ficar minha área. Vai ser A raiz de 5 dividido por 2 vezes A. Né? Esse dividido por 2, né, como eu vou aqui multiplicar, dividir por 2 de novo, multiplicar por 4, vai ficar só A raiz de 5. Tá? A raiz de 5 vezes A mais a área da base, que seria A ao quadrado. Então, eu teria aí um resultado final de A ao quadrado, que multiplica 1 mais raiz de 5. Beleza? Então, seria mais ou menos isso aí. Se eu não me engano, nenhuma conta aqui fazendo de cabeça, é isso aí. Beleza? Por hoje é só, gente. A gente volta e eu tento fazer exercícios disso, principalmente na parte da sessão Enem, tá? A sessão Enem, ela gosta de usar caixa, bombom, essas coisas. Aí tem poucas questões, mas vocês vão encontrar muito disso no Enem, de colocar objetos em algum lugar, de fazer isso, de relacionar volumes diferentes, e isso o Enem gosta de fazer, tá? Não especificamente esse tipo de questão, mas ele gosta muito de relacionar isso. Então, eu queria falar só isso com vocês. Tenham um bom final de semana e até a aula de segunda-feira. E a gente volta, acho que segunda-feira a gente volta com logaritmo, tá? Para fazer uma revisão aí geral. E na terça-feira a gente vai fazer uma revisão aí de geometria espacial. Por hoje é só e um beijo para vocês.